Quero mandar um beijo para o Adriano Boni, de São Carlos, que está ligado no programa. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? É tão bom receber carinho assim, a gente fica mais confiante, é encorajador. Obrigada, tudo de bom, um lindo dia para você. E olha, um beijo para todos vocês que estão assistindo ao programa e que acompanham o programa. Eu fico sempre de olho no meu Instagram, consegui atualizar ali um pouco de respostas que estavam pendentes, né? Tava demorando, mas nesse feriado consegui dar uma boa atualizada. Mas saiba que eu leio todas as mensagens. Se às vezes eu demoro para responder, não é porque eu não li, tá bom? É porque fica corrido mesmo. Mas é muito bom ter você como companhia. Se você ainda não me segue no Instagram, é Cláudia Tenório Oficial. Tô te esperando. Agora é o seguinte, esse assunto é um assunto muito importante e neste momento de pandemia tem muita gente sofrendo por conta do INSS. Cláudia, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os atendimentos presenciais de perícia médica do INSS, Instituto Nacional do Seguro, que retornam lentamente ao normal após as restrições adotadas por conta da pandemia. Só que é lentamente, por isso que eu falei que tem muita gente sofrendo. A Associação Nacional dos Médicos Peritos divulgou recentemente uma lista de 87 agências aptas para a retomada das atividades médicas com segurança, auxiliando milhares de pessoas que precisam desse serviço. Para a gente conversar mais, entender melhor, saber quais são os nossos direitos, eu converso com ele, que é especialista em Previdência Social, Previdência Complementar, Dr. Roberto Mohamed. Seja bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Te convido para sentar. Eu sento aqui e a gente já conversa. Tá complicada a situação para muita gente, viu? Tá, mas não é de agora, Cláudia. Agora o problema apareceu e ficou crônico. Mas as perícias do INSS já provocam problemas há alguns anos. Há 3 anos atrás, o Conselho Federal de Medicina foi obrigado a soltar uma nota, como se fosse preciso ele ensinar a um médico formado que o exame clínico é necessário. O que é o exame clínico? É o toque, que é essencial. É uma recomendação que se faz na faculdade, na residência e é uma obrigação por determinação do Conselho Federal de Medicina e que nenhum médico do INSS, nenhum, faz. Se a gente contar que 10% sequer olha para o segurado, a gente começa a se perguntar por que agora, com a pandemia, eles que são médicos, e eu não conheço nenhum médico que tenha fugido da raia durante essa crise toda, muito pelo contrário, os médicos, os profissionais da saúde são os que estão na linha de frente, se arriscando, honrando o juramento que fizeram. Que eu saiba, os peritos do INSS são médicos. Uhum. E eles se recusam a ir trabalhar, a fazer as perícias, alegando questões de segurança. Como segurança? Eles sequer chegam perto do segurado. Então, toda esta situação, na verdade, na minha opinião, foi motivada por uma omissão do Ministério Público Federal, que não agiu, e do governo federal, que também não teve pulso. O resultado qual é? Calcula-se que hoje a gente tenha perto de 1 milhão de pessoas com problemas em relação ao INSS. Seja auxílio acidente, auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez, coisas que são até mais graves, como, por exemplo, as pessoas que têm deficiência, cujos pais têm direito, inclusive menores, têm direito a receber uma verba de um salário mínimo do governo, do INSS, mas é preciso fazer perícia. Então, eu estou falando de autistas, portadores de síndrome de Down, demais deficiências mentais e deficiências físicas. Então, a gente vê todo um universo de pessoas que, numa crise dessa, estão passando fome. Porque um grupo, uma casta, dentro do INSS, que fez um juramento quando se formou em medicina, fez concurso e deixou de ser médico, virou um burocrata e não quer trabalhar alegando falta de segurança. Só falta eles pedirem um médico permanentemente lá para poder tomar conta deles enquanto eles fazem as perícias. Atestar segurança, né? Bom, o que a população pode fazer diante desta situação? O que passa a ser mais necessário e que já era há muito tempo, e aí entra a questão da pressão política, e a gente está num período eleitoral, e é a pouca oportunidade que o povo tem de cobrar as coisas, né? São deputados federais que são candidatos a prefeitos, ex-deputados são candidatos a vereador para voltar para a política, é hora de apertar essa gente para que se faça uma mudança que já devia estar em vigor há anos, Cláudia.
A gente tem que parar no Brasil, o Estado principalmente, a achar que todo mundo é culpado até prova em contrário. A Constituição diz exatamente o contrário disso. O médico, por força da sua profissão, ele tem fé pública. Quando o médico assina um atestado, mesmo um médico particular, aquele atestado tem força de documento público, porque o médico é dotado de fé pública. A fé pública é justamente isso. Quando ele assina um documento, ele está afirmando, sob pena de responsabilidade profissional, que aquele documento é verdadeiro. Existem fraudes? Existem. Existem fraudes nesse país em todas as áreas. A primeira forma de mudar isso é multiplicar essa questão da perícia. Como? Durante esse período da pandemia, a última vez que eu estive aqui, nós conversamos sobre isso. Aquela questão de que eles abriram espaço para que as pessoas que precisavam enviassem um atestado médico pela internet e o INSS iria pagar provisoriamente um salário mínimo, até que a perícia pudesse ser feita. Por que não multiplicar os peritos? Todos os médicos do SUS, que no Brasil são milhares, poderiam fazer as perícias. Ou seja, o segurado iria se dirigir a um posto do SUS, podia ser uma unidade básica de saúde, podia ser uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, onde você tivesse serviço do SUS. Este médico faria um laudo num formulário próprio e a partir do momento que aquele formulário fosse protocolado no INSS, o segurado começa a receber. Caso fosse preciso, houvesse desconfiança ou fosse preciso fazer uma checagem naquilo, a perícia médica do INSS poderia funcionar como uma auditoria. O que acontece no Brasil é que se parte do pressuposto de que todo médico vai falhar não vai cumprir aquilo que é sua obrigação profissional. Isso, além de ser um desrespeito à classe médica, é um desrespeito ao direito do cidadão. Mas para isso a gente precisaria pressão do Conselho Federal de Medicina, de outros órgãos como a própria OAB, pressão em cima do Congresso, porque é uma mudança legislativa, mas que resolveria a coisa da noite para o dia. Nossa, isso seria fantástico, né? Mas é interessante quando você fala o que precisa, né? Pressão daqui, pressão dali, pressão de lá. Aí a gente já fala, então tá difícil, então a gente se acomoda nesse lugar ruim, porque é um lugar ruim, um lugar que as pessoas estão sem receber e passando fome. E, na verdade, a hora não é de se acomodar. Mesmo que a gente seja uma gotinha no oceano, é hora da gente ir, né? Da gente batalhar, da gente fazer algum tipo de pressão. Existem casos bem específicos e antes de você vir hoje, inclusive ontem, eu chamei nossos telespectadores para participarem do programa mandando perguntas diretas, porque tem muita gente precisando ouvir um advogado. Então eu vou pedir licença para tomar o seu tempo aqui para a gente começar a responder essas dúvidas dos nossos telespectadores. Pode ser? Claro, como sempre. Então me dá 2 minutos para a gente organizar e colocar tudo aqui no visual e eu já volto contigo, tá? Então você que ainda não mandou, presta atenção, tem que ser rápido, mas dá tempo. 11 9 50 45 18 40. Dúvida em relação à perícia do INSS, você já manda agora. Dr. Roberto Mohamed está aqui para nos ajudar. Dr. Roberto Mohamed, nossos telespectadores são participativos, você sabe, né? Então a gente já tem bastante pergunta, vou começar a colocar na tela e vamos lá. Presta atenção, minha amiga, você que está assistindo, porque a dúvida de um sempre é parecida com a do outro. Então a gente sempre se beneficia se prestar atenção nas respostas, tá? Então vamos para a tela. Primeira pergunta. Fiz perícia antes do fechamento das agências do INSS, mas não recebi o resultado. O que posso fazer? Esse é o maior exemplo do descaso com que as pessoas são tratadas no INSS. Se ela fez a perícia antes, não tem o que questionar. O resultado dela já deveria estar pronto e ela deveria ter recebido pelo correio. O que ela pode fazer é ligar para a ouvidoria do INSS ou entrar no site meuinss.gov.br. Ela deve ter um protocolo do pedido de perícia realizado e digitar esse número e ver o que está acontecendo. Se tiver escrito em análise, é mais um dos que caíram no buraco negro do INSS e que não tem resposta até hoje. O que pode ter acontecido? O perito, na hora que ele formalizou o pedido, foi para um determinado setor e precisava de uma reanálise. Isso também acontece no INSS, embora seja absolutamente anormal. Então, se ela não conseguir nada, nem com a ouvidoria do INSS, o que ela tem que fazer é agendar num posto do INSS, ela não precisa reagendar a perícia.
E o atendimento presencial está sendo feito em todas as agências. As perícias é que são restritas a algumas agências, mas o atendimento presencial é em todas e verificar o que está acontecendo. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá, atenção na tela. Tinha perícia agendada, mas foi cancelada por causa do fechamento das agências. Me senti prejudicada. Como proceder? Você não só se sentiu, como você foi prejudicada, né? O que ela faz agora? Ela está na mesma situação de todo mundo que precisou de perícia nesse período. Então, das duas, uma. Se ela mandou um atestado médico durante esse período em que o INSS abriu a linha digital para os segurados, ela tem que esperar, mas eles não deferiram nada, Cláudia, foi só da boca para fora, dizendo, olha, pode mandar o atestado. Tudo está parado em análise. Se a situação dela é realmente grave, como a maior parte eu aconselho a entrar na justiça. Tá. Então, ela tem que procurar um advogado. O que ela tem que fazer? Ela vai na cidade dela, onde ela estiver. Se ela não conhecer nenhum advogado especialista em previdência, procura a Ordem dos Advogados, a subseção, porque eles têm uma lista de advogados por especialidade, ela escolhe o que ela quiser, o que mais lhe despertar confiança e entra com uma ação contra o INSS. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu me sinto obrigado a dizer isso. É mais rápido uma ação judicial hoje do que esperar a perícia do INSS. Puxa vida, hein? Olha a situação. Então faz isso, tá bom? Próxima pergunta. Sou do Rio de Janeiro. Como faço para dar entrada no INSS? Sou faxineira e estou com problemas nos ossos devido ao trabalho. Seria ocupacional? Pode ser ocupacional. Existem alguns benefícios, como a aposentadoria por invalidez, que é quando se prova que realmente não há condições do segurado voltar ao trabalho, da pessoa ter uma outra atividade. E é preciso entender uma coisa, Cláudia. A aposentadoria por invalidez não é só de quem está totalmente inválido. Porque fica parecendo que só consegue aposentadoria por invalidez, então eu não posso mais dirigir, eu não posso mais limpar. Não é assim. Digamos que uma pessoa passou a sua vida inteira fazendo a mesma coisa, um trabalho técnico, e ela não tem formação para uma outra coisa. Por exemplo, trabalhou numa indústria, tinha uma formação para aquilo, trabalhou 25 anos numa indústria. Eu não posso pegar uma pessoa dessa e colocar num escritório, ela não tem formação para isso, não tem mais condições de aprender. Então, a aposentadoria por invalidez não leva só em conta a deficiência, o problema, a doença ou o acidente. Ela leva em conta a capacidade que a pessoa tem de se adaptar a uma nova função. Isso tem que ser feito pelos peritos também. Então, nesse caso dela, pode ser caso de aposentadoria por invalidez, como pode ser caso de auxílio-doença acidentário ou mesmo do auxílio-doença normal. Então, ela tem que procurar o quê? Primeiro, eu acho que antes de procurar a perícia do INSS, procurar um médico, ver o que ele acha, pedir um laudo para o médico e aí marcar a perícia no INSS dentro dessa situação complicada que está acontecendo hoje. Ok. Daí, não sei qual é o tipo de problema dos ossos, talvez um ortopedista, um geriatra. Melhor no caso dela, pelo que ela está geral? falando, reumatologista. Um reumatologista. E são as doenças mais difíceis de serem avaliadas pelos peritos do INSS. Por quê? Qualquer doença reumatológica não aparece em exame laboratorial. E muitas vezes não aparece no exame de imagem. A doença reumatológica, tem resolução do Conselho Federal de Medicina, ela exige exame clínico, que é aquilo que eu falei aqui, que os peritos do INSS não fazem. E o que é pior, muitas vezes a arrogância deles, eles desprezam laudos de especialistas. Eu vi um caso do maior especialista brasileiro em reumatologia ser recusado por um perito do INSS que era formado em obstetrícia. Não é fácil, né? Então, no caso dela, se o médico, por isso que eu falei para ela procurar um médico primeiro. Se o médico disser que o caso dela é grave, entra na justiça que vai sair mais rápido. Ok. Não dá tempo de nenhuma perguntinha a mais? Que peninha, gente. O tempo voa, né? É esse horário eleitoral gratuito que tira da gente um tempinho. Tudo bem, que a gente possa escolher com bastante lucidez
né, o nosso candidato, não é verdade? Exatamente. E essa agora está provado que é preciso escolher bem. E precisamos escolher bem mesmo. Dr. Roberto Mohamed, ele está no site e aí você pode entrar em contato com ele para tirar mais informações, tirar sua dúvida, entender melhor o que você pode fazer, tá? www.mohamed.com.br mohamed.com.br. E o telefone de contato, que aí também vale para qualquer lugar do país, né, gente? Hoje dá para você fazer consulta via telefone. É o 11 50 82 2862. 11 50 82 2862. Qualquer consulta menos perícia. Fique claro. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo e até a próxima. Eu te agradeço, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, doutor. Vamos continuar, gente? Aprendendo sempre.